Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Politizando, eu sou o Fábio Jacob. Pessoal, o deputado bolsonarista Gustavo Gayer se juntou ao coro dos bolsonaristas que estão aí felizes com a possibilidade do Trump fazer pressão no STF para limpar a barra ali, né, do Bolsonaro, de alguns aliados, de alguns militantes. Vou mostrar aqui um vídeo que ele gravou, um vídeo lamentável, só para tranquilizar vocês, é só um trecho, tá? Ninguém merece ver os vídeos completos, não é só um trechinho, só pra gente ver essa parte do discurso e dissecar aí o que ele disse e por que não faz o menor sentido o que traz aí o deputado. Chega a ser triste ver o nível que chega o cidadão. E, mais ao final, vou falar aqui sobre esse pacote de corte de gastos aí que o Haddad deve anunciar ainda hoje. Pessoal, antes de partir pro primeiro assunto, quero pedir aqui o seu like, o seu comentário. O like, eu sei que é chato, eu sei que todo canal pede, mas não tira nenhum segundo aí de você e ajuda demais a gente aqui. Um cliquezinho você ajuda muito, vocês não têm nem noção a diferença que faz no alcance do vídeo. Pessoal, além disso, confira se está inscrito no canal. Se não tiver, se inscreva. Então, vamos aqui pro primeiro assunto. Esse corte aqui eu tô pegando lá do Vinícius Betiol no Twitter. E aí ele compartilha o vídeo e diz o seguinte, palavras do Vinícius Betiol, militante do PT. Após a vitória do Donald Trump, o deputado bolsonarista Gustavo Gayer gravou um vídeo ameaçando utilizar os Estados Unidos para intimidar o STF. Gayer é investigado por suspeita de roubalheira, de financiar atos golpistas e de racismo. Está ou não está na hora do Alexandre de Moraes ordenar a prisão preventiva desse sujeito? Palavras aqui, como eu disse, do Vinícius Betiol. Vamos aqui então conferir o que tem a dizer o nobre deputado Gustavo Gayer. O governo sabe, e o STF, pelo menos aqueles que usam o STF como ditadores, e perceberam claramente. Agora, o poder dos Estados Unidos vai vir para cima dessa sanha ditatorial que está acontecendo no Brasil. Lógico, dentro da alçada que está dentro da capacidade deles de interferir. Eles não vão invadir nem nada aqui, mas os ditadores do Brasil adoram passear nos Estados Unidos, investir, comprar casa em Flórida, comprar casa na Califórnia, ter investimento lá fora, mandar filho para estudar lá fora. Isso vai mudar. Você pode ter certeza que isso vai mudar. E aí nós vamos ter uma situação onde ministros do STF no Brasil, que se dizem ser a favor da democracia, estão sendo impedidos de entrar no maior país democrático do mundo por suas atitudes ditatoriais. Olha, é uma cara de pau. Fica até difícil ter o que comentar aqui uma hora dessa, pessoal. Sinceramente, o Gustavo Gayer, antes de dissecar aqui o que ele disse, para quem não conhece ou não se lembra, o Gustavo Gayer é esse deputado aí que atualmente é investigado por um suposto desvio de verbas parlamentares para fins próprios aí. Ele é acusado de desviar, inclusive, para uma escola que leva o nome dele, Gustavo Gayer, uma escola de inglês chama Gustavo Gayer alguma coisa. Bom, pessoal, além disso, ele já foi condenado por expor os dados de uma professora e bem recentemente se tornou réu aí no STF em uma ação sobre crime contra o Estado Democrático de Direito. E agora, sobre o vídeo aqui, mais uma vez, é patético ver um deputado federal comemorando aí a clara interferência de um país imperialista na soberania nacional. Já falei isso mais cedo aqui sobre o Eduardo Bolsonaro. Gente, os Estados Unidos, vamos pensar um pouco, os Estados Unidos nunca fizeram caridade. Se tratando de política internacional, nunca fizeram caridade. Todo movimento que eles fazem aí é visando o bem próprio, é visando o que eles querem. É simples assim. Se os Estados Unidos têm algum interesse aqui no Brasil, você tem que pensar 7 vezes antes de aceitar qualquer coisa deles. Agora, isso aqui, uma interferência direta nas decisões da Suprema Corte do Brasil, por favor, né? Um deputado federal não poderia falar isso nessa tranquilidade que ele fala. Ele fala porque sabe que nada acontece, né? Sabe que nada acontece. Ele, o Eduardo, tem uma turma aí, Bia Kicis, né? Tamo de olho, a gente sempre vai trazer a denúncia aqui no canal Politizando. E aí, pessoal, o segundo assunto aqui, eu falei mais cedo, no vídeo de mais cedo, dessa alta na Selic e da discussão aí em torno do corte de gastos que o governo está estudando aí para cumprir
com o arcabouço fiscal. E enquanto eu paro para gravar esse vídeo, existe aqui a expectativa desse pacote do corte de gastos ser anunciado pelo Haddad. Muito provavelmente vai ser anunciado ainda hoje. Talvez, inclusive, na hora que esse vídeo estiver saindo, ele já tenha sido divulgado. E é claro que a gente torce aqui para que o corte não recaia nas costas dos que mais precisam, né? Dos mais pobres. Mas num cenário de corte de gastos, não tem como o povo sair ganhando. Não adianta, que não tem como. E também não tem como o governo sair bem disso. É menos dinheiro em alguns ministérios, enquanto a gente precisa de mais dinheiro, é mais investimento. Eu estava lendo hoje uma entrevista do ministro Lupe, o ministro da Previdência, e aí, quando ele é questionado sobre isso, ele fala, olha, dependendo do que entrar nesse corte, não tem como eu ficar no governo. Ou seja, ele sabe que vai ficar insustentável dependendo do que for anunciado. Ele fala, se isso for recair sobre o povo, ele dá várias explicações, mas basicamente, dependendo do que tiver nesse pacote, ele não fica no governo. É o que disse o ministro da Previdência, o que já mostra, inclusive, que não existe uma unidade muito grande entre os próprios ministros ali, né? Para um ministro de Estado não tá sabendo o que tem nesse pacote, existe uma falha de comunicação imensa, claramente. E um ponto importante aqui também. A gente não pode aí tapar o sol com a peneira, achando que o povo vai aliviar para o governo, achando que a culpa é só do mercado. Isso não acontece, gente. Isso não acontece. A pessoa não vai comprar alguma coisa no mercado, ver que tá caro. Nossa, mas esse mercado malvadão. Não. A tora entra no governo toda vez, a gente sabe disso. E como disse o Roberto Requião, o Requião, ó, ele foi candidato ao governo do Paraná em 2022 pelo PT. Pelo PT, 2022. Então não dá pra chamar de bolsonarista, não dá pra dizer, não, ele é um malvadão de direita, não dá. Olha o que o Requião disse. Ora, minha gente, quem está providenciando cortes nos programas sociais não é o mercado financeiro, mas sim o Ministério da Fazenda. Estamos transformando o arcabouço fiscal no calabouço social do país. O governo está errado. E ó, que o mercado é canalha, todo mundo sabe, né? Alguém duvida que o mercado é canalha? Que ele só visa os próprios interesses dos super ricos que estão lá? Mas não dá para admitir que o governo continue aí cedendo, fazendo o que o mercado quer. Até quando? Olha, se você quer o bem do governo, eu sei que a maioria que assiste aqui quer o bem do governo Lula, quer combater aí a extrema-direita. É seu dever, é nosso dever criticar esses cortes, pessoal. Cobrar que o governo enfrente o sistema. Não adianta só recuar, o povo vai sofrendo, chega 2026, a conta vem, inclusive uma parte dessa conta chegou agora já em 2024. Por quê? Porque a esquerda foi humilhada nas eleições municipais, a verdade é essa. Foi humilhada, foi um amasso, principalmente do Centrão, mas também de parte da extrema-direita. E aí o Lula ele foi eleito, e ele teve a chance aí de indicar 4 diretores do Banco Central até agora, até a data que eu gravo esse vídeo. Os 4 estão votando igualzinho os indicados pelo Bolsonaro. Igual. Mais uma coisa, Lula também teve a chance aí de indicar o futuro presidente do Banco Central, o Galípolo. Indicou, beleza, aprovado pelo Senado. Tá votando igualzinho o Campos Neto. Igual, gêmeo siamês, clone. Tá? Igual, idêntico. Mesmos votos. Aí não adianta ficar meia dúzia de gente do governo aí reclamando contra o mercado, na imprensa. A Gleisi Hoffmann faz muito isso. A Gleisi Hoffmann, eu acho que tem hora que ela esquece que o Lula é o presidente. Que ela tem um canal direto com ele ali pra reclamar dessas coisas. Parece que eles estão na oposição. Então a gente precisa aí cobrar o governo para que ele faça alguma coisa. O Lula foi eleito para isso. E aí tem todo esse papo de conciliação. Vamos analisar então. Beleza, Lula tá conciliando, montou aí um super time, aliando até com parte da direita e tal, para combater o bolsonarismo. Ok, tá no poder. Beleza, então tá cedendo pro mercado. Popularidade do Lula tá aumentando? Tá fazendo um governo popular? Não tá. Tá caindo. Tá inclusive ele quase no mesmo patamar do Bolsonaro na época da pandemia. Bolsonaro aí fazendo um discurso que na prática acabou matando gente, na morte de gente. Lula não tem uma pandemia aí pra enfrentar e a popularidade tá pau a pau. Pau a pau. Ou seja, não tá adiantando. Não seria a hora de bancar um enfrentamento? Não seria uma hora? Eu acredito que sim. O Lula ele foi eleito aí criticando
o teto de gasto do Temer. Aí chega ao poder, coloca o Haddad como ministro da Fazenda. Uma das primeiras coisas que o Haddad faz é colocar o teto de gasto 2.0. É um pouco menos pior, tá? Um pouco menos pior, mas ainda é ruim aí pro governo Lula, é ruim pro país e é ruim pros mais pobres. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Inclusive, deixa aí, se você tiver esquecido, o like, deixa o comentário para ajudar no engajamento. Confira se tá inscrito. Se não tiver, se inscreva. Muito obrigado.